Olá, olá, pessoal, a paz, tudo bem? Estão me ouvindo? Rapaz, pastor Leandro, estou te ouvindo sim. Amém. Tudo bem, Edmilson? Como é que você está? Tudo bem? E a esposa, como é que tá? Nunca mais falei com É, a ela. esposa está de cama ainda, cara. Está com dengue, entendeu? A dengue está demorando a largar ela, entendeu? Tá brabo. Aqui eu sou faxineiro, cozinheiro, sou tudo aqui agora. Tá pagando o preço, né? Rapaz, Vamos boa lá, tarde a pessoal. todos. Ô, Paz, Jorge. Paz, Paulo. Paz, Sandra. Paz, Renato. Vamos lá, pessoal. Paz, Título professor, da paz, turma. paz. Título da aula: Seitas político-religiosas, tá bom? Página de número 20, lá no seu finalzinho, tá? E o conteúdo está na página de número 21 em diante, tá? Página de número 21 em diante, ok? Então vamos iniciar aí a nossa aula. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, uma vez mais nessa tarde, por essa oportunidade que temos de assentarmos aqui por meio das ferramentas tecnológicas, para poder estudarmos um pouco mais acerca da sua palavra. Por isso, direciona, Senhor, aquilo que será debatido, o conteúdo que será passado, e que tudo aquilo que discutirmos aqui seja para o louvor da tua glória e para a edificação também das nossas vidas. Assim eu oro, agradecido ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Página de número 21, tema seitas político-religiosas. Diz assim a nossa apostila. Quando lemos os evangelhos com certa atenção, podemos facilmente perceber a importância do conhecimento da situação da religião judaica no tempo de Jesus. Por que é necessário nós nos atentarmos para esse critério, né? Qual critério? O critério da religião judaica. É de suma importância nós compreendermos como funcionava, tá? O contexto dessa religião nos tempos em que Jesus há de se manifestar ali. Então, como é que eu faço para poder extrair do texto todas essas informações? Primeiro, eu preciso me propor a examinar as escrituras. Exame é completamente diferente de leitura. Exame é você buscar detalhes, é você se aprofundar dentro de situações que apenas passando os olhos nós não conseguimos de fato compreender. Quer ver um exemplo claro? Nós falamos até sobre isso na última aula, né, sobre a questão da maioridade dentro do contexto judaico, né? Falamos um pouco também ali, se eu não me engano, acerca do batismo, de como é que funcionava. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentro do contexto judaico em que Jesus se manifesta, com quantos dias Jesus é apresentado no templo? Quem que pode me dizer com quantos dias depois de nascido Jesus foi apresentado no templo? Oitavo dia, não? No oitavo dia? Concordam com ele? Sim ou não? Tá, então, abram aí para mim Lucas capítulo de número 2, versículo de número 21. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 21. Amém? Achou aí, Edson? Achou aí? pode ir. Lê para mim, Edmilson. E quando os outros dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser
concebido. Segura aí. Ao 8º dia, ele foi apresentado no templo ou ele foi circuncidado? Circuncidado. Circuncidado. Dado. Então, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Vou continuar a leitura, versículo 22. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, no templo, para o apresentar ao Senhor. Então, Jesus ele foi apresentado, de acordo com a lei de Moisés, depois que se passaram os dias da purificação da sua mãe. Quantos dias depois a mulher estava purificada do ato de ter gerado um filho? Depois de 40 dias. Então, com quantos dias, de acordo com a cultura judaica, de acordo com a lei de Moisés, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado? No mínimo, 48? depois de 40 dias. No mínimo, depois de 40 dias. 30 dias. Porque eu não sei, eu não posso precisar o tempo em que passaram-se os 40 dias e que Maria e José demoraram para chegar a Jerusalém, esse processo de deslocamento, né? Que a gente sabia que não era próximo e nem de fácil acesso. Mas, no mínimo, Jesus ele foi apresentado no templo depois de 40 dias de nascido. No 8º dia ele foi circuncidado, a criança ela era circuncidada depois de 8 anos de nascido. Sim, tranquilo, tranquilo. Beleza? Então, olha como é que é importante eu me atentar para cenários que estão inseridos dentro da cultura judaica. Tá bom? Podemos seguir aí ou há mais alguma coisa que seja relevante para a discussão dentro dessa temática levantada pela minha pessoa agora? Vamos seguir aqui, então. Tá? Então, é necessário nós conhecermos. Por quê, gente? Porque nós somos formadores de opinião. Tá? Nós não somos formadores de pregação. Existe uma grande diferença, né? Hoje em dia, muita gente estuda para ser pregador. Só que, na realidade, o que a igreja precisa hoje é de gente que possa ter a capacidade de ser um formador de opinião. Formar pensadores e não pregadores. Porque tem gente que só tem compromisso com a palavra durante o período em que ela está ali recitando o texto que ela se propôs a pregar. Depois disso, ela não lê a palavra, não se propõe a estudar a palavra, até porque ela prega aquela palavra hoje lá na igreja do Edmilson, ela prega a mesma amanhã na igreja da Sandra, prega a mesma no domingo na igreja do Casanova, na segunda prega a mesma na igreja do Paulo, na terça prega a mesma na igreja do Jorge e na quarta prega na mesma mensagem na minha igreja. Então, no mínimo, ele vai dissecar essa mensagem aí até não poder mais. Depois que ele não tiver mais como usar esse mesmo texto, ele vai à Bíblia para poder formar outras mensagens, tá? Então, é necessário nós compreendermos como é que funcionava a situação da religião judaica no tempo de Jesus. Apostila. Afinal, os textos que nos relatam a vida de Jesus falam seguidamente dos saduceus, dos fariseus, intérpretes da lei e escribas, causando grande confusão em um leitor despreparado. Em algumas situações, os próprios evangelistas parecem se perder no meio de tantos grupos religiosos. Mateus fala muito dos escribas e dos fariseus, muito por conta da sua origem judaica, né? Quando Marcos fala apenas um dos dois grupos, tá? Hoje em dia, não é muito diferente da nossa realidade. Hoje você tem um pensamento bíblico acerca da Assembleia de Deus,
você tem um pensamento apropriado ali da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, das igrejas apostólicas, das comunidades. Hoje nós vivemos uma grande Babel teológica, onde cada um defende uma linha de raciocínio, isso não é errado, tá? Cada um ter ali a sua própria linha de raciocínio, não vejo isso errado, não vejo isso como um ato falho, tá? Porém, é errado quando eu digo que a minha visão está acima da visão do Casanova, né? Quando a minha denominação ela é mais ligada à essência da palavra do que a igreja do Casanova. Então, não existe hoje, por exemplo, uma denominação que tenha ali uma verdade absoluta. Ela tem a sua verdade, ela tem o seu contexto doutrinário, a sua metodologia de usos e costumes, e que é necessário compreender que é o pensamento dela, não é o que a palavra de Deus diz que todos devem seguir. Tá? Falando uma vez mais sobre a questão do batismo, é muito complexo e muito confuso esse cenário. Se você for analisar, por exemplo, o quadro da Assembleia de Deus, que é aquela que vai influenciar direta e indiretamente, né, quase que todas as igrejas de contexto teológico arminiano, nós não batizamos crianças, batizamos ali as crianças a partir dos 12 anos de idade, porque segundo essa linha de raciocínio, é quando a criança passa a ter o mínimo de consciência possível dos seus atos. Mas da onde a igreja tira essa ideia de que somente com 12 anos de idade eu posso batizar uma criança? Aonde está escrito isso? Da onde foi tirado esse método? Da Bíblia, eu acredito, pelo menos eu nunca vi. Se você viu, me apresente, porque eu também quero aprender. Jesus, por exemplo, se eu for usar o exemplo de Jesus, ele foi batizado com 30 anos de idade. Se eu for me enveredar pelo lado da ciência, que é o que a igreja defende, a ideia de consciência, formação racional de um ser humano, a ciência vai dizer que apenas com 21 anos, todo o globo cerebral aqui da criança ou do ser humano é que é formado. Ou seja, apenas com 21 anos de ideia, eu tenho todo o meu cérebro muito bem formado, né? Então, não seria com 12. Da onde é os 12 anos? É um costume da igreja. Então, que seja um costume, que não venha a ser um cenário próprio como uma verdade absoluta. Jesus. Professor, tá ouvindo aí? Alô, vocês estão me ouvindo? Não, não, ficou mudo aqui. Ficou mudo. Alô, Agora eu ouvi, agora estou ouvindo. estão me ouvindo? Agora sim. Sim, pastor. Sim, estamos ouvindo. A tela está travada para vocês também? Não, para mim não.
Tá? Para mim, de Pra vez em tá quando, trava. travada, mas então eu vou continuar aqui, tá? Tá Vamos bom. lá. Então, hoje nós vivemos um cenário muito complexo dentro da visão teológica. É por isso que eu preciso, segundo o parágrafo da página 21, ao invés de equívocos ou desesperos, ao invés de equívocos ou despreparo dos evangelistas, estas situações indicam justamente a complexidade da religião judaica no tempo de Jesus. Por que complexidade? Como eu disse anteriormente, cada um possuía a sua própria ideologia. Tá? Se nós, como cristãos, acreditamos que Jesus veio na plenitude do tempo, de acordo com Gálatas, capítulo 4, versículo 4, devemos aprender a valorizar o conhecimento do seu contexto, principalmente religioso, de modo ainda mais específico, o contexto da religião na qual o próprio Jesus estava inserido. Um exemplo. Para os fariseus, você pega aí a ideia de Jesus. Estão me ouvindo? Sim, tá dando para Vamos ouvir sim. lá. Também estou aqui. Quando Jesus ele vai ser preso, né? Quais são as 3 seitas judaicas que se opõem diretamente a Jesus? Quem é que pode me dizer aí quais são as 3 seitas judaicas que se opõem a Jesus?